Olá, gente amada, querida do canal É Tempo de Oração, meus amigos e irmãos. Hoje, quarta-feira, 6h19, como de costume, aqui nesse grupo EC519, Eclesiastes 5:19, chefiado, liderado, direcionado pelo nosso irmão e amigo pastor Lira. Quero dar bom dia a esse irmão que Deus colocou no meu caminho, dar bom dia a todos os ouvintes, dar bom dia a você que recebe o link agora pelo WhatsApp, o link, a notificação pelo YouTube. Olha, hoje será um dia muito especial. Nós iremos ler dois capítulos, capítulo 3 e o 4 da Carta aos Hebreus, e iremos frisar a respeito do descanso de Deus. O descanso de Deus. Descanso. Não é o descanso do corpo. Não é o descanso da mente. Não é o descanso do labor, do trabalho. Mas é o descanso de Deus. Tá bom? Vamos lá? Queria desejar um bom dia para a dona Cátia Virgínia, para o senhor Rodrigo Rodrigues, para o Rafael Mendes, a Valdenice Freitas, a dona Zélia Sacramento e todos os que fazem parte, do senhor Pedro Nunes, né? Todos os irmãos que estão direta e indiretamente ligados a esse ministério, que é o ministério de todos nós, é o ministério da oração, ou seja, é o ministério. Ministério significa trabalho, trabalho de oração. Vamos orar. Deus é bom. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, tá bom? Pegue sua Bíblia, se o irmão Lira puder colocar aí a Bíblia online, abrir no capítulo 3 de Hebreus. E como eu costumo dizer, o livro de Hebreus é como se fosse uma chave de todo o texto sagrado. Quem não estuda, quem não lê, quem não mergulha no livro de Hebreus, provavelmente vai se esfriar e vai, infelizmente, cair no afastamento espiritual. Tá bom? Hebreus é a chave. O livro, a carta aos Hebreus. Tanto é que ninguém sabe. Uns dizem que escreveu foi Paulo, outros dizem que foi outros. Historiadores não conseguem determinar de quem é a autoria desse texto. Mas de uma coisa eu tenho certeza: é um texto inspirado pelo Espírito Santo. Vamos ler? Verso 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que a edificou, todas as coisas, é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Verso 6. Eu queria dar uma parada aqui no verso 6, meu irmão Lira e caros ouvintes, para dizer o seguinte: o texto, ele é um texto direcionado. A carta aos Hebreus, especificamente no capítulo 3, ele está direcionando aos cristãos, aos crentes, aos convertidos, ao que ele denomina de santos, ou seja, que vivem uma vida separada do mundo, que vivem uma vida dedicada ao ministério, que vivem uma vida dedicada à comunidade cristã, que vivem uma vida comunidade separada em comunhão no partir do pão, ao redor da mesa. Então, é uma carta específica. E ele se utiliza de dois personagens, Cristo e Moisés, e usa a alegoria de uma casa, dizendo o seguinte: olha, quem edificou a casa, uma casa física, é
responsável por essa casa. Mas quem edificou a casa do nosso corpo, que somos nós, é Deus, é Cristo. E aí, ele diz mais o seguinte no verso 7. E nesse contexto ele diz que é para nós guardarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. No verso 7 diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Que tentação o povo foi exposto no deserto? A tentação da murmuração, a tentação de querer desistir. Como muitas das vezes nós somos tentados nos nossos desertos, nós somos tentados, assediados a abandonar a esperança que depositamos no Senhor. Nós somos tentados a abandonar por vezes esquecemos de que até aqui nos ajudou o Senhor. Por vezes esquecemos de tantos livramentos o Senhor nos deu. Tantas provisões. É ou não é verdade, você que me ouve? Tanto alento, tanto conforto que o Senhor nos deu. Aí vamos continuar lendo. Verso 9. Onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, o texto nos convida a exortar. E exortar não é repreender. Olha, deixa eu fazer isso. Olha, tá errado isso. Por que você pegou isso? Não, exortar é chegar assim. Como é que tá, meu irmão? E aí? Olha, hoje o dia vai ser uma bênção, viu? Olha, meu irmão, o que estava preso vai ser solto. Olha, eu li o seguinte, hoje eu li esse texto, eu quero compartilhar contigo, meu irmão. Isso é exortar. Como é que tá? Como é que tá a saúde? Tá se alimentando bem? Tá dormindo bem? Olha, como é que tá aí? Tá precisando de alguma coisa? Isso é exortar. É se preocupar, é demonstrar para o outro que você tem apreço por ele. Ontem, particularmente, isso aí eu vou só para dar um exemplo. Ontem eu mandei áudio para várias pessoas no meu WhatsApp. Olha, e no áudio eu digo assim: olha, tudo bom? Deus abençoe. Olha, eu quero dizer que teu contato é importante para mim. Eu tenho 1.052 contatos no meu WhatsApp, minha lista de contatos. Meu número tem mais de 15 anos. Então, eu mandei o áudio, aí as pessoas respondendo, felicíssimas. Oh, meu irmão, como é que tá? Ou seja, demonstrando, exortando, mostrando que estou do lado. Aí diz o seguinte: antes exortai-vos, verso 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Qual foi o princípio da confiança que depositamos no Senhor? Conserve. Você entregou a vida a Jesus? Permaneça. Ele é fiel, ele é justo. Ele não deixa nenhum dos seus filhos serem desamparados. Ele diz o seguinte, no verso 15: enquanto se diz hoje, se ouvides a voz, não endureçais os vossos corações como na provocação.
Porque havendo alguns ouvido, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ou seja, os que caíram no deserto, os que permaneceram, os corpos caídos no deserto, só foi dos que desobedeceram. Só foi daqueles que não retiveram, não conservaram firme a confissão. Enquanto estava no Egito, enquanto estavam lá no cativeiro, quando Moisés se levantou como libertador, o povo vibrou. Eu fico imaginando a cena, pastor Lira. O povo e aí vem aquelas carroças de ouro, todo mundo pegando ouro, pegando vestimenta, aquelas vestimentas azul real, hein? Aqueles azul real, ó. O povo tudo, ó, começaram a botar assim, ó, aquela roupa assim. A gente vai pegar o deserto agora, o sol do deserto, vamos cobrir aqui ó, ó, pegar aquele chinelo, mas no deserto, quando a coisa começou a apertar, meu irmão, Moisés, Moisés, você tirou a gente para morrer no deserto. A gente tinha brolho, a gente tinha cenoura, a gente tinha cebola. Aqui a gente só tem terra, mato e cansaço. E Moisés, e Deus querendo acabar com tudo. E Moisés, não, Senhor, o que é que as outras nações vão dizer do Senhor que tira o povo do cativeiro e para matar no deserto? Olha só que oração inteligente de Moisés. Até eu fico imaginando. A ira de papai foi lá embaixo. Mas o povo reclamando, murmurando, porque eram desobedientes. Os desobedientes morrem no deserto. Agora, quem é fiel, por exemplo, às vezes, é só a nível de exemplo. Você fica em conflito, você fica perturbado porque teve um mês que você não conseguiu devolver o dízimo. Teve um mês que você teve dificuldade de fazer uma oferta aqui do ministério. Por quê? Por que ficar perturbado se você é fiel ao Senhor? Ou a senhora, minha amiga, meu amigo, acha que o senhor não está vendo o aperto que a senhora está passando? Ele está vendo. Ele está vendo o seu coração. Por isso que o texto diz que eles pecaram no coração. Às vezes você não tem para dar oferta agora, mas no seu coração você traz um desejo, não, eu quero honrar o meu Senhor. Eu quero honrar a Deus através do ministério tempo de oração. A gente vê essa trajetória de Moisés, tirando o povo do Egito e levando para a terra prometida. A gente vê uma tipologia justamente dos dias de hoje, através de Cristo. Ele levando toda essa multidão, que é a igreja, saindo do Egito, que é o mundo, esse mundo, cujo príncipe desse mundo é o Satanás, é o demônio, é o diabo, é o mundo de trevas, e essa trajetória caminhando, passando pelas águas, batismo nas águas. Aí vem a transformação da água amarga, que é um dos primeiros milagres, segundo milagre, um dos primeiros. O primeiro foi a abertura do Mar Vermelho. E aí depois eles cantam, louvam, andam mais um tempo, e aí deparam com a água, mas as águas que tem são águas amargas. E aí Moisés faz lá o processo da oração, da fé, com o cajado, e as águas se tornam águas potáveis, águas saudáveis. E assim inicia-se essa trajetória até o Monte Sinai. Quando chega no Monte Sinai, aí recebem as leis. Interessante que eles levam a cerca de 3 meses para chegar até o Monte Sinai. E do Monte Sinai, lá da terra de Gósen, lá da terra do Egito, até o Monte Sinai, é a cerca de 366
quilômetros. Eles fazem em 3 meses. Eles fazem apenas 3 meses. Quando eles recebem, aonde mais eles demoram no deserto, é no Monte Sinai. E ali eles recebem o Levítico, a lei, as leis, as instruções. É no Monte Sinai que recebem as leis, para que, através destas leis, eles possam entrar na terra prometida e lá eles possam proliferar, crescer, multiplicar. Só que, por causa dessa dureza do coração, olha o sentido chegando, atrasou, e ao invés deles, em 4, 5 meses, chegar na Terra Prometida, eles demoram agora 39 anos. 39 anos e 8 meses, mais ou menos. Muito bem. Então, quando eles começam a sair do Monte Sinai até a Terra Prometida, que é a cerca de 480 quilômetros, está faltando apenas 480 quilômetros. Olha a explicação. Como que eles andam 360 quilômetros em 3 meses e agora, para andar 480 quilômetros, eles levam 39 anos? Que explicação é essa? A dureza do coração, o atraso de vida. E é aí, da Terra Prometida até a Terra de Gósen, cerca de 800 e 900 quilômetros. Quer dizer, dava para chegar em menos de um ano, menos de 8 meses, 9 meses, mas não, atrasou e ficaram 40 anos. Aí diz aqui no verso 19: e vemos que não puderam entrar. Entrar aonde? No descanso de Deus. Por causa da incredulidade. Incredulidade que foi manifesta na dureza do coração. Incredulidade que foi manifesta na obstinação. Eu fico imaginando, é o que a gente vê hoje. Todo ser humano, ouvinte, já passou por uma situação traumatizante. Não tem um adulto, a não ser que seja criança. E olha lá, né, as crianças estão sobrando. Não tem um ser humano que não passou por uma situação traumatizante. Uns mais, outros menos, mas todos. Eu já passei, seu Lira já passou. Situações traumatizantes de ficar dias sem conseguir dormir, confuso, perturbado, rodando em círculo. Mas nem por isso continuamos assim. Por quê? Cremos na palavra de Deus. Não somos obstinados, não somos desobedientes. Pelo contrário, depositamos, guardamos firmemente. Eu guardo firmemente a confiança no meu Senhor. Vamos para o capítulo 4. Aí o texto diz assim, ó, o escritor fala: temamos, ele convida a gente para temer. Temamos, pois que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso. Em que repouso? No descanso. Porque imagina uma caminhada dessa, como o pastor Lira bem discorreu. Ele fez uma linha do tempo, ele falou a distância percorrida e o tempo que levou. Ainda falou os milagres que aconteceu nesse percurso. Ele criou uma linha do tempo. Bom que foi para refrescar nossa mente a respeito de tudo que está sendo falado. Pois, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós tenha ficado para trás. Não quer dizer que ficou para trás, não. Ele convida a gente a temer. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa. Que promessa? A promessa de entrar na terra prometida, no descanso, no repouso de Deus, que mescla entre uma terra prometida abastada em vida e uma terra celestial eterna. E as duas são terras distintas. E uma não é mais importante do que a outra. Vai depender do temor de cada um. Aí difere de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduo que acha que a terra prometida aqui nessa terra
não vou dizer que é melhor, mas chega a comparar com o porvir. Eu prefiro com o porvir. Aqui é momentâneo. Aqui a gente luta para ter uma vida abastada aqui, mas a principal terra é a do porvir. E aí disse: deixar da promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, verso 2, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ou seja, muitos estão deixando de ter acesso a esse repouso, porque misturam a fé, resistem à voz do Espírito Santo, são obstinados, são desobedientes. E aí no verso 3 diz assim: porque nós, os que. Ok, ok. Mas diz assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no sétimo dia: o repouso de Deus, e repousou Deus, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Verso 5. E outra vez neste lugar entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ou seja, aquele quem nós cremos, nós que confiamos, nós que esperamos, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Aleluia. Ou seja, o escritor compara o repouso do crente, do cristão, com o repouso de Deus no sétimo dia. Aí diz mais o seguinte, para a gente concluir: procuremos, pois, ou seja, dediquemo-nos e forcemo-nos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, o texto está nos alertando: olha, o mesmo mau exemplo que eles deram lá, não repita agora. Como o pastor Lira falou. Está vendo? Falta 10, poxa, ainda dá tempo. 35, vamos lá. Ainda vai dar para orar bastante, dá para buscar até o Espírito Santo. Aí diz assim, ó: o mundo, o pastor Lira falou, todo mundo sendo levado. Deus, Jesus hoje é um tipo de Moisés. O Espírito Santo é o Espírito de Moisés que nos está direcionando para a Terra Prometida. E o texto está falando: olha, não usa, leia, estude o mau exemplo deles e não faça a mesma coisa, faça diferente. Eles murmuraram? Não murmure. Eles desobedeceram? Não desobedeça. Eles não se submeteram a Moisés? Se submeta. A instituição, a liderança, submeta. Submeta. Creia. Aí diz mais o seguinte: aí ele nos dá a garantia. Olha só no verso 15. No verso. Deixa eu ver. Verso 12. Aí o escritor inspirado ele fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
ou seja, a garantia de que você obedecendo, você vai ter resposta, é a palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra. A palavra é a garantia de proteção. Às vezes você fica assustado quando alguém se aproxima de você, porque você não está na palavra. Chega uma pessoa aí no ministério do pastor Lira, ô, seu Lira, eu quero ajudar. O seu Lira fala, venha. Ah, eu quero fazer. Faça. Você está fazendo de quê? Tome. Chega lá na sua casa, bora. Somos irmãos. Se tiver uma má intenção, essa má intenção vai vir para fora. É questão de tempo. Ele diz o seguinte, no verso 13: E não há criatura alguma, fora o texto, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Dele quem? Da palavra. Antes, todas as coisas estão nuas, essa versão diz nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou dos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, Jesus. Esse é o nosso sumo sacerdote. Sumo vem de supremo, supremo sacerdote. Aleluia. Seu Lira é um sacerdote, mas o nosso é o sumo, é o supremo. Eita, é maior do que o Lira. É maior do que os líderes das igrejas aqui que a gente tem no Brasil, no mundo todo. Aí ele diz o seguinte, cheguemos-nos. E o que é interessante é que o texto ele nunca fala assim, ó, eu vou me chegar. Ele fala assim, cheguemos-nos. Ou seja, no plural. Ele não está falando para Gafarel se achegar, nem o seu Leira se chegar, mas está falando para a comunidade se achegar. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Em tempo oportuno, não é toda hora que a gente vai receber ajuda. É em tempo oportuno. E aí, se me permite, falta só 1 minuto, né, pastor? 5 minutos? Vamos orar que temos 5 minutos. 5 minutos para orar. Tá bom? Vamos falar com o nosso Deus. Vamos nos achegar a Ele. Nosso Deus e Pai, eu fundamento essa oração no texto sagrado que acabamos de ler, meu Pai. Acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A ajuda que precisamos, meu Pai, ela vem do Senhor. O favor que precisamos, ele vem do Senhor. E vem de pessoas com coração voluntário, com coração devoto, com coração rendido. Eu quero, meu Pai, louvar e agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma chance, por mais uma oportunidade e pedir perdão pelos nossos desequilíbrios, meu Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas. Certo de que não são essas falhas empecilho, mas muitas das vezes a falta de fé, a incredulidade, a obstinação, a desobediência, e não queremos ser assim, meu Pai. Queremos ser devotos, submissos, fiéis, obedientes ao Senhor e às autoridades constituídas pelo Senhor. Eu oro de igual modo, meu Pai, pelas famílias aqui representadas,
nesse canal. Eu oro por essa pessoa que recebe esse link, que se encontra num leito de hospital, atrás das grades, perturbado, porque algo que planejou não saiu como planejado. Pai querido, Pai santo, Pai amado, envia os teus anjos agora, meu Pai, livrando, guardando, protegendo e sustentando. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pelo ministério de oração, que possamos desenvolver. Eu oro pelos meus estudos, pelos projetos pessoais que o Senhor tem colocado no meu coração e tem me dado força para concluir. Eu oro pelo irmão Lira, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos nossos parceiros. Que essa parceria, meu Pai, cresça. Que a igreja aí em Itabirito, Minas Gerais, na rua Santa Efigênia, venha crescer em espiritualidade, em comunhão, em unidade. Abençoa a escola bíblica dominical no domingo, 10 da manhã. Abençoa o culto de domingo, 18 horas. O culto quarta-feira, às 19. O culto da libertação, da oração de libertação, às sextas-feiras. Abençoa, meu Pai, o projeto social, a Abósmo. Oh, meu Deus, muito obrigado, meu Pai. Que tudo venha crescer de acordo com a tua vontade, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meu irmão? Vou ligar meu microfone aqui. Quero aproveitar e convidar os amigos daqui de Itabirito para estarem conosco hoje, às 19 horas. Tá bom? Rua José Benedito, bairro Santa Efigênia, ao lado aqui do restaurante Paraqui. Às 19 horas estaremos lendo a Bíblia e fazendo orações, louvor e um momento com Deus. Você é o nosso convidado, independente de religião, seja você desviado, afastado, esteja você igrejado, enfim, você é o nosso convidado. Estamos nos despedindo, né? Tem uns segundos aí para poder você se despedir, fica à vontade. Quarta-feira, vamos tentar se a gente vamos fazer tudo para estarmos juntos novamente. Vamos fazer. Quem não, Vou ajustar minha agenda aqui para a gente participar. quem não é inscrito, se inscreva aí. Temos aqui, eu estou colocando na tela aqui o QR Code. Seja um mantenedor do nosso ministério aqui de oração. Está aqui a chave do Pix. Está aqui os horários de reunião aqui para o pessoal de Itabirito, as capas dos meus livros, número de telefone, o site do ministério, o endereço, está tudo aqui na tela para todos vocês. E graças a Deus. Obrigado, viu, Gafarel da Silva? À disposição, meu irmão. Amém. Tchau, um abraço.